Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu já estou me sentindo em casa. É um motivo de grande alegria. Agradeço o convite do pastor Everaldo de estar aqui. Realmente nós somos amigos há um bom tempo e fizemos essa amizade como estudantes de teologia. E é interessante, né? Quando a gente se encontra, eu não sei quanto tempo faz que a gente se encontrou pela última vez, no mínimo 7 anos. Mas quando a gente se encontra, parece que amigos é mais ou menos assim. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso. Eu queria já começar lendo um texto bíblico. O texto vai aparecer para que a gente possa encontrar aí. O Salmo 126, o verso 3 diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. A questão é que muitas vezes, por causa do mundo que vivemos, por causa das situações em que vivemos, nós não conseguimos perceber o que esse texto está dizendo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas muitas vezes a gente se pergunta, será que realmente, ou o que Deus está fazendo por mim? Eu quero fazer um convite. Eu peguei esse óculos, eu não uso óculos, peguei esse óculos emprestado aqui com o meu amigo Jorge. Ele pediu que, por favor, devolvesse, senão ele não consegue ver os botões lá do som. Mas eu quero convidá-lo, pode passar o slide, diz assim, quero convidá-lo a colocar um óculos. Mas esse óculos é o óculos da gratidão. Eu não consigo ver nada com esse óculos. Mas eu quero que você imagine que você está colocando agora um óculos chamado gratidão. Um óculos que faz com que você consiga enxergar o que o texto anterior falou para a gente. Grandes coisas tem feito, eu acho que eu até posso mudar o verbo ali, tem feito o Senhor por nós. Eu quero devolver o óculos aqui de Jorge. E eu quero convidá-lo a pensar algumas coisas que Deus tem feito, motivos para que nós possamos ser gratos, razões que nos fazem ser gratos. A primeira delas, a primeira razão é amizade. São os amigos. Eu escolhi um texto bíblico que a gente encontra em Eclesiastes 4, verso 9 em diante, diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cai, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre é o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Como é bom ter amigos. Eu dei um exemplo aqui. Há muito tempo que a gente não se encontra, mas quando a gente se encontra, é amigo de verdade. Eu quero que você pense um pouquinho aí. Sabe aquela pessoa, já veio na sua mente, não demora. Aquele que é seu amigo, aquele que realmente você pode contar, aquele que quando acontece qualquer coisa, é para essa pessoa que você quer dizer, amigos, são dons maravilhosos, dons preciosos que Deus nos concede. Por isso, esse grande motivo aqui que nós temos para ser gratos pelos amigos, pela amizade. Um outro motivo que nos faz ser gratos, ou que deveríamos ser gratos, família. O texto que eu escolhi, nós encontramos em Hebreus 13, verso 4. Aqui eu coloquei esse texto como uma representação do que seria a família, o que é a família, o núcleo base da família. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Aqui, Paulo apresenta, nós acreditamos que Paulo foi quem escreveu esse texto, aquele que na minha opinião, é um dos maiores escritores da Bíblia, inspirado por Deus, é claro. Ele está falando aqui um exemplo básico do que é família, o núcleo base da família. O que seria de nós sem a bênção, sem a alegria de ter a família? O que seria de pais sem os seus filhos? A gente encontra isso por aí, como é triste, mas como é bom ter família. Um grande motivo para sermos gratos a Deus pela família. Quero dar um outro exemplo aqui. Um exemplo, o terceiro tópico, saúde. Só que a gente só lembra disso aí quando a gente perde, não é? Há um mês e meio atrás, aproximadamente, estou sentindo uma dor aqui no pescoço que desce para o ombro.
Eu falando para minha esposa, o nome dela é Braulia, eu disse, Braulia, eu acho que eu estou começando a ficar velho, porque eu não sentia nada. E agora eu já estou começando com isso, com essa dor. Não sei o que é, não tive tempo ainda de parar para ver o porquê dessa dor. Uma vez eu pregando, falei sobre essa dor, aí uma pessoa que estava assistindo, que estava ouvindo, veio no final, falou comigo e disse, tem que procurar um médico logo, porque na época tinha 1 mês, agora já faz 1 mês e meio que eu estou sentindo isso. Procure um médico. Mas como é bom ter saúde. Um motivo maravilhoso, um motivo importante que Deus nos dá para que nós possamos ser gratos. Saúde. Eu quero falar sobre um terceiro ponto, e esse é o ponto que a gente vai se deter. Tudo isso a gente está pensando sobre motivos de gratidão, mas o motivo que nós iremos conversar mais, o motivo que nós iremos passar mais tempo aqui é gratos pelas promessas. É tão difícil, né? Cumprir as promessas. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder, só pensa na resposta. Quem aqui já quebrou uma promessa, fez uma promessa e não conseguiu cumprir? Se eu pedir para levantar a mão, pelo menos eu imagino que todo mundo vai levantar a mão. Nós acabamos de participar de uma época que a gente escuta muita promessa, né? Muita promessa. A gente liga a televisão quando... Já passou, né? Já passou, mas a gente liga a televisão no momento de propaganda eleitoral e a gente só vê promessa, e parece que o ser humano tem, assim, um dom de não conseguir cumprir as suas promessas. Mas por quê? Porque, Wallace, você está falando que precisamos ser gratos pelas promessas, se geralmente as pessoas quebram as suas promessas. Eu estou falando aqui de alguém em especial. Tito 1, verso 2, diz assim, o Deus que não mente, aquele que não quebra as suas promessas, pelo contrário, tudo que ele fala... Tá aí, pode passar, eu acho que 2 slides, eu acredito que tem o... Ah, não. Pode voltar então, foi mal. É esse aí, tá aí. É o Deus que não mente. Ele promete e ele cumpre as suas promessas, sempre. É sobre ele, é sobre uma promessa em especial, que eu quero que a gente agora se demore um pouco mais. Eu quero que a gente pense um pouco mais sobre essa promessa que encontramos, aí sim, me perdoem ter adiantado, a promessa que encontramos em João, capítulo 14. Eu acho que muitos de nós aqui já temos esse texto decorado. Eu aprendi esse texto quando eu era pequenininho. E esse texto diz assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu quero que a gente reflita, a gente pare um pouco para pensar em 3 situações que Deus promete dar a solução. Por isso ser grato pelas promessas. Eu quero apresentar, claro que a gente poderia encontrar mais, mas eu quero que a gente pense em 3 situações que nos fazem ficar alegres, que nos fazem ter a certeza que Deus cumpre as suas promessas, que Deus promete soluções para esses tópicos aí. Eu vou apresentar 3. Eu imagino que alguns de nós estão nos 3 tópicos. Alguns talvez estejam pelo menos em um desses tópicos, melhor dizendo, mas eu acredito que um deles você tem alguma coisa que precisa receber, a solução para o que você está precisando, a solução da promessa que Jesus nos faz, que Deus nos faz. O primeiro desses 3 tópicos, que Deus promete solução, encontramos no verso 1. Eu não precisa voltar o texto, mas eu vou ler aqui, o verso 1 de João 14, diz assim, não se turbe o vosso coração. Turbar. Eu quero que você pense comigo uma água limpa, cristalina, que embaixo tem um lodo, mas ela está limpa, cristalina. Quando você vai, coloca a mão ou coloca o pé nessa água, aí
aquele lodo, aquele barro que está lá embaixo, ele vai se espalhar. E aí vem o turbar, o ficar embaçado. Deixa eu usar uma expressão que talvez você não escute tanto aqui, mas lá no Nordeste nós usamos muito. Ficar aperreado. Vocês já ouviram essa expressão? Aperreado. Ficar aflito. Ficar com o coração apertado. A primeira promessa, a solução que Deus faz nesse texto, no capítulo 1 que acabamos de ler, é para quem está com o coração aflito, turbado, aperreado, apertado. É para esse tipo de pessoas. Eu imagino que muitos de nós, em algum momento da nossa vida, estivemos, ou até hoje, estamos com esse coração apertado, turbado. Eu vou dar um exemplo. O texto não vai aparecer, mas eu vou citar em Mateus 6, 31 a 33. Jesus está conversando com os seus discípulos em um grande momento, em uma grande pregação que ele fez. Naquela audiência enorme de pessoas que ali estavam, ele começa a falar, sabe os lírios do campo? Eles não se vestem tão bem? Então não se preocupe, eu irei vestir vocês. Sabe as coisas que você encontra na natureza? Sabe o pássaro? Ele não planta, mas a comida nunca lhe falta. Eu, como Deus, estou dando provisão para os pássaros. Da mesma forma, eu vou cuidar de vocês. Se alguém está com o coração turbado, se alguém está aflito porque está precisando de algo, está precisando de alguma provisão, está precisando de alguma resolução de problema, Deus está dizendo, eu tenho a solução. Um outro ponto, que esse talvez seja o ponto que deixa o nosso coração mais aflito, pelo menos para mim, ainda dentro do primeiro, do aflito. Eu encontro em 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante, diz assim, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo também escreveu esse texto aqui. E o interessante é que quando ele escreveu esse texto, o pessoal de Tessalônica, que eram os tessalonicenses, eles estavam se perguntando, e eles perguntavam uns aos outros e perguntavam a Paulo o que irá acontecer com os nossos queridos que dormiram no Senhor antes da volta de Jesus. Aí Paulo resolve escrever essa carta. E uma das partes que ele quer apresentar para aqueles que iriam receber a sua carta era que eles não precisavam ficar aflitos, eles não precisavam ficar com o coração turbado, eles não precisavam ficar sem entender o que iria acontecer, porque ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitariam. Se o motivo que deixa o nosso coração turbado, o motivo que nos deixa aflitos, é uma pessoa, um ente querido, que eu acredito que muitos de nós aqui já perdemos, a solução já está sendo providenciada. Jesus voltará. Querido, se você está com o coração aflito, preocupado, coração turbado, Jesus diz assim, eu voltarei. Vamos para o segundo motivo que nós entendemos que ele soluciona, que ele promete que soluciona para as pessoas que estão deslocadas. Esse aqui é um motivo interessante, é um motivo que me deixou feliz em encontrar nesse texto aqui. Aquele que está deslocado. Em 2010, Everaldo teve a oportunidade de fazer uma viagem semelhante, mas ele fez em 2009. Em 2010 eu tive o privilégio de conhecer um país da África. Passei lá 3 semanas, aproximadamente 21 dias. O país foi São Tomé e Príncipe. Não sei se alguém já foi, se alguém já conheceu. É um arquipélago, são algumas ilhas. E as praias mais lindas. É um lugar pobre. É um lugar que precisa de muita coisa. Mas um lugar que eu nunca vi praias tão belas, tão lindas, foi ali. Mas todo o tempo que ali eu estava, eu sempre me sentia deslocado.
Eu sempre me sentia fora, eu sempre me sentia como um peixe fora d'água, como alguém que não pertencia àquele lugar, porque não era o meu lar, não era a minha casa mesmo. Não era onde eu fui criado, não era onde eu conhecia as pessoas. A língua, eles falavam português lá, mas era um português diferente. Então, eu sempre, enquanto estive ali, eu me sentia deslocado. Quando eu coloquei o pé no Brasil de volta, eu com a minha esposa, ela foi junto comigo. Qualquer lugar, interessante, quem já saiu do Brasil, ficou um tempo fora, pelo menos eu senti isso. Quando eu coloquei o pé no Brasil, parecia que eu já estava em casa de novo. Só em ouvir alguém falando o português que a gente fala, só em ouvir alguém conversando, parece que a gente está em casa. Às vezes acontece isso fora também. Quando você está fora do seu país e escuta alguém falando português, estou em casa. Eu queria falar sobre duas palavras que a gente encontra no verso 2, que tem a ver com esse deslocado. Diz assim, ó, tem no seu guia, está escrito o texto todo aí. O verso 2 diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Só essa parte aí. A primeira palavrinha que eu queria que a gente pensasse um pouco é casa. Eu quis buscar no grego que o Novo Testamento, que é da onde esse texto foi extraído, ele foi escrito originalmente em grego. Eu acredito que todos aqui sabem disso. E a palavra para casa é oikos. Mas o legal é o que essa casa significa, não é uma casa qualquer. Porque quando a gente pensa em casa, no português mesmo, casa, só casa, pode ser as paredes, o teto, o lugar onde nós moramos, o lugar onde a nossa família está. Mas aqui não. Quando a gente vai para o original, o significado de oikos, para o português seria lar. Quando Jesus fala, porque essas palavras aqui que a gente encontra em João 14, é o próprio Jesus falando, quando ele fala, o verso 2, na casa de meu pai. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, no lar do meu pai. É diferente ou não é? É totalmente diferente. Quando eu falo de casa, é uma coisa, é um lugar físico, mas quando eu falo sobre lar, é um lugar muito mais que apenas um lugar físico. É um lugar onde eu encontro aconchego, onde eu não me sinto deslocado. É um lugar onde eu encontro abrigo, eu encontro paz. Lar. É sobre este lugar que Jesus disse que iria preparar na casa do meu pai. Na casa, no lar do meu pai. Mas tem outra palavra aí. Quando a gente continua, depois que ele fala, na casa de meu pai, há muitas moradas. E eu fui atrás também, no original, o que seriam essas moradas? Seria a palavra monai, do grego também. Mas significa lugar de habitação. Aí sim é lugar. É como se, eu queria que você imaginasse comigo, aqui em São Paulo é fácil de você imaginar, nas grandes cidades é fácil da gente imaginar isso. Uma grande casa, sei lá, imagina um grande prédio, que nesse grande prédio existem vários lugares, que as pessoas moram nesses lugares. É comum, não é? Os apartamentos. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, na casa, no lar de meu pai, o lugar completo, a grande casa, a grande morada celestial, o que nós chamamos das mansões celestiais. A gente encontra várias vezes isso na Bíblia. Ela, de forma geral, aquela grande mansão, existem lugares, aposentos especiais. E que um desses aposentos está sendo preparado, ou já está preparado para você. Nesse texto, é isso que Jesus está querendo dizer. Ó, essa semana mesmo, eu fui na casa do meu pai, lá em Natal. Eu moro em João Pessoa, mas eu fui na casa do meu pai em Natal. Eu não tenho um aposento só para mim lá. Não tenho. Mas Jesus está dizendo que no lar do nosso Pai Celestial, no lar do nosso Deus, na casa que é o lar, o lugar que nós nos sentimos seguros, nos sentimos em casa de verdade, tem um aposento especial.
um apartamento. Eu não sei como, eu fico imaginando, eu gosto de imaginar as coisas da Bíblia, mas eu fico imaginando, mas eu sei que tem um aposento especial preparado para mim. Um aposento especial preparado para você. Por isso que Jesus fala aos que se sentem deslocados, como um peixe fora d'água, como alguém que está fora do ninho, ele fala. Sabe por que nós nos sentimos aqui assim? Eu acredito que muitos de nós, e que bom que nós nos sentimos como peixes fora d'água aqui nesse lugar, porque aqui não deve ser verdadeiramente o nosso lar. Nós encontramos, também não vai aparecer o texto, 2 Coríntios 5, verso 12, dizendo que nós somos embaixadores do céu. Em outras palavras, aqui, verdadeiramente, não é o nosso lar. Para aqueles, mais uma vez eu falo, que se sentem deslocados como um estranho fora do ninho, Jesus diz, eu voltarei. A resolução para o problema dos deslocados é a volta de Jesus. Último ponto que eu queria conversar com vocês, que eu queria apresentar, que Jesus promete solução, é para os solitários, aqueles que se sentem além de deslocados, que se sentem solitários, que se sentem sozinhos. O verso 3, eu vou reler, diz o seguinte, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Uma cidade como São Paulo, eu não moro aqui, mas eu sei que numa grande cidade, numa grande metrópole, onde tem milhares e milhares de pessoas, cada vez mais as pessoas se sentem sozinhas. Cada vez mais, mesmo em meio a grandes multidões, pessoas se sentem sozinhas. Um estudo que foi apresentado pela Super Interessante fala que no Brasil, cerca da metade, 50% das pessoas que tentam tirar a própria vida, fazem isso e colocam como motivo a solidão. Solidão. Mesmo em meio a tantas pessoas, mesmo em meio a multidões, nós nos sentimos sozinhos. Nós nos sentimos sozinhos. Gênesis 3, verso 8. Nós encontramos ali o momento em que Jesus tem um encontro. Depois do pecado, depois que o pecado entra no mundo, eu acho que você lembra da história. A Bíblia diz que na viração do dia, no finalzinho da tarde, mais ou menos no horário em que nós estamos vivendo agora, Jesus tinha o costume de ir até o homem se encontrar com Adão e Eva, ir até o primeiro casal. Vocês lembram o que aconteceu? Jesus chega lá, não encontra Adão e Eva, aí começa a perguntar, onde vocês estão? E eles estão escondidos porque eles pecaram, eles perceberam que estavam errados, eles ficaram com medo, melhor dizendo, de Deus. A gente entende, Isaías fala isso também, que o pecado nos afasta de Deus, nos deixa só, faz com que a gente se sinta sozinho. Mas tem a promessa. A gente vê aqui no primeiro exemplo do primeiro pecado, que Jesus vai em busca, ele vai atrás, Deus vai atrás. Ele deseja estar, ele deseja encontrar, ele não deseja que nos sintamos sozinhos. Outro exemplo, ainda pensando sobre estar só, a gente encontra em Êxodo 25, verso 8. Então, farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Deus decidiu que gostaria que tivesse lugares especiais para que pudéssemos ter encontros com Ele. No Antigo Testamento, esse lugar especial para ter um encontro com Deus era o santuário. Eu acredito que você lembra muito bem disso. Hoje, Ele escolheu este encontro, este lugar, para que você também possa ter um encontro com Ele. Para que você não se sinta só. Eu posso ter um encontro com Deus na minha casa? Claro que sim. Mas lugares especiais que Deus colocou para que possamos ter um encontro com Ele, um deles é esse aqui. Para o problema do solitário,
tenha certeza que a solução é a mesma das outras soluções que eu apresentei. Na verdade, é a mesma solução. Jesus diz: eu voltarei. Eu queria ler o último texto. Eu não coloquei ali. Esse texto é um dos textos que eu mais gosto, que eu mais aprecio na Bíblia. Apocalipse, verso 21. Ele diz assim, a partir do verso 1: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E o verso 3 diz: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aqui está dizendo que Deus deseja estar conosco sempre. E para resolver todos esses problemas que a gente colocou, para os aflitos, para os deslocados, para os solitários, a solução: eu voltarei. A pergunta que a gente precisa fazer é: o que essa promessa, como gratidão em minha vida, tem feito? Será que tem feito a diferença verdadeiramente em minha vida? Será que eu entendo que a promessa da volta de Jesus, ela vai resolver o meu problema se eu estou aflito? Ela vai resolver o meu problema se eu estou deslocado? Ela vai resolver o meu problema se eu estou me sentindo solitário? Eu quero convidar as meninas, cadê as meninas? Vão cantar aqui comigo. E o pianista. A gente vai cantar uma música que eu imagino que é muito conhecida. Se você souber, por favor, cante conosco. Essa música fala, o título dela é Obrigado. Os motivos que nós apresentamos aqui, talvez você possa encontrar muitos outros motivos que lhe fazem ser grato a Deus. Ao colocar aquele óculos que a gente deu o exemplo no início, o óculos da gratidão, eu acredito que você pode encontrar muitos motivos. Eu quero fazer um convite. Vamos começar a agradecer desde já? Vamos começar a agradecer desde agora? Se por algum motivo eu estou esquecendo de agradecer, se por algum motivo eu não estou sendo grato, vamos ser gratos? Vamos usar da gratidão através dessa canção. Se você conhece, cante junto. Se você não conhece, é fácil, a gente vai repetir. O que a gente canta, a gente repete depois. Mas pelo menos fique com o coração cheio de gratidão, sabendo que Deus deseja, através da volta de Jesus, resolver as dificuldades, os problemas que eu e você temos. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Se você conhece, vamos cantar? Eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho.
Toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo te amo, tu és minha luz. Diga, eu te agradeço. Eu te agradeço, querido Jesus. Quero lhe convidar a ficar em pé, para que a gente possa fazer uma oração. Para que depois que a gente relembrou, eu sei que nós sabíamos desses motivos, mas depois que relembramos esses motivos, as promessas grandiosas que temos, e a maior de todas as promessas, a volta de Jesus, precisamos estar dia após dia com o nosso coração grato. Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque temos tantos e tantos motivos para sermos gratos a Ti, Pai. Família, amigos, tanta coisa, Pai, saúde. Se a gente for enumerar aqui, nós precisaremos de muita coisa, muito tempo para dizer. Mas, Senhor, o motivo especial que nós conversamos aqui é que nós necessitamos ser gratos pelas Tuas promessas. Em especial, Senhor, a promessa da volta, do retorno do Teu Filho a este mundo. O que nos faz acordar, o que nos faz, Senhor, continuar vivendo nas lutas, nas batalhas do dia a dia. Às vezes são dias maravilhosos, mas às vezes alguma coisa faz com que a gente se lembre que este não é o nosso lar, mas a solução para todos esses problemas é a volta do Teu Filho. Nos ajuda, Senhor, a sermos gratos por isso. E nos ajuda, além de sermos gratos, transmitir para outras pessoas, para que também essas pessoas possam estar com os seus corações gratos pela volta, muito em breve, do Teu Filho a este mundo. Pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos por cada um dos Teus filhos que aqui estão e daqueles que por algum motivo não puderam estar aqui. Pedimos a Tua bênção sobre esta comunidade, sobre este lugar de encontro contigo. E tudo isso, nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.